Olá, irmãos, boa tarde. Uma grande alegria estarmos juntos aqui de novo. E nós começamos nesse domingo um tema muito importante para nossas vidas, são as fortalezas mentais. Nós falamos que são padrões de pensamentos que foram colocados dentro do nosso coração, dentro do nosso subconsciente, desde a nossa infância. Fortalezas que a Bíblia diz que precisam ser destruídos, não por sabedoria humana, não com forças humanas, mas por armas espirituais fornecidas pelo próprio Deus. E a principal arma é a própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus carrega o próprio DNA de Deus. Ela entra no nosso coração, a Bíblia fala que ela nunca volta vazia, ela vai prosperar e ela vai implantando em nós a natureza de Deus. Isso é muito bacana, irmão. Além de ser altamente sobrenatural, é a transformação que acontece de dentro para fora. E eu queria falar sobre uma fortaleza essa semana, queria abordar de forma rápida, com encontros muito rápidos aqui, e eu vou começar sobre um tema que é uma fortaleza terrível, que infelizmente assola a mente de muitas pessoas, que é a questão da ansiedade. Nós respiramos ansiedade. Nós vivemos numa sociedade que respira ansiedade. É uma sociedade que vive em constante estado de medo, né? Nós estamos vivendo essa situação de quarentena, as autoridades governamentais pedindo que as pessoas não saiam à rua, não façam atividades físicas para evitar que não haja mais pessoas infectadas e cada um dê sua contribuição, ficando dentro de casa. E isso tudo gera ansiedade. As pessoas são bombardeadas o tempo todo por gráficos, que a doença não para de crescer, por cenários horrorosos. Como se não bastasse tudo isso, ainda aparece uns evangélicos, uns crentes, uns profetas de Apocalipse, associando isso com pragas do Apocalipse, causando mais medo, mais insegurança. E isso não é bom para nós, não é bom para o nosso psique, e o nosso Deus não age dessa forma. Nosso Deus é, antes de tudo, um Deus de amor. Então, as nossas ansiedades, elas podem afetar várias áreas da nossa vida. Pode afetar nossas finanças, pode afetar nossos relacionamentos, pode afetar nosso trabalho, dentro de casa. Então, pode prejudicar nossos humores, né? Trazendo mau humor, trazendo uma situação de desconforto. Daqui a pouco você tem dificuldade de dormir. Essa dificuldade de dormir pode trazer doenças psicossomáticas diversas. E isso pode até culminar numa síndrome de pânico, que é uma coisa que infelizmente está ficando comum no meio cristão. E eu queria ler o Salmo 55, que foi escrito pelo rei Davi, um homem que experimentou muitas dificuldades na vida, muitas situações de crise. Mas esse salmo, em particular, foi numa situação de bastante crise. Ele estava enfrentando uma guerra civil no seu país, o seu próprio filho Absalão se revoltou contra ele, formou um exército de forma fulminante, e ele teve que fugir à noite descalço, levando poucos pertences, com poucas pessoas, e se esconder no deserto, porque o próprio filho queria matá-lo. Então ele estava numa situação de grande angústia. Se vocês verem, eu quero só trazer aqui para vocês os primeiros 5 versos para você ver o estado da alma do rei Davi. Reparem, ele começa fazendo a coisa mais certa de todas, ele ora a Deus. Ele fala: escuta a minha oração, ó Deus. Essa é a chave, irmãos. Nós não podemos enfrentar problemas diversos na nossa vida usando nossas próprias forças. Ele vai buscar força em Deus. Mas vamos ouvir essa oração. Não ignores, Senhor, a minha súplica. Ouve-me, responde-me. Os meus pensamentos me perturbam, estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Olha, um sintoma típico de uma ansiedade, trazendo profundo desequilíbrio emocional. E Davi buscando na oração, buscando em Deus esse equilíbrio que ele tanto precisava. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então, queridos, o que a gente observa aqui,
E isso, infelizmente, devido a falsos ensinos e falsas revelações, eu sei lá o que, muitos cristãos sofrem muito com ansiedade porque acham que não podem ficar ansiosos, que a fé deles tem que ser suficiente para nem que a ansiedade penetre no coração deles, como se eles fossem super-humanos. E não, irmão, a ansiedade faz parte da nossa condição humana. O próprio Senhor Jesus, no Getsemane, sofreu uma forte ansiedade, chegou até a suar gotas de sangue. Todos os heróis da Bíblia passaram por situações de estresse e passaram por grandes períodos de ansiedade. Então, não sinta-se culpado por isso. Não ache que a sua fé é pequena por causa disso. É perfeitamente normal e Deus, o nosso Pai, sabe disso. Mas a chave para que Davi tenha enfrentado essa situação de crise, você for lendo o Salmo, você vai chegar no verso 22. Aqui está a chave. Ele fala: eu entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Essa é a chave de tudo, irmãos. O próprio Senhor Jesus falou: aquele que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Nós estamos insistindo nesse ponto, que nós não teremos condições de vencer muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida utilizando nossas próprias forças, sabedoria humana, porque são fortalezas mentais que estão lá dentro de nós, que produzem, entre vários sentimentos, o sentimento da ansiedade, que é tão prejudicial. Por isso nós temos que entregar a Deus. Se você ler a história de Davi nessa crise, você vai ver que essa crise durou alguns meses. Ela não foi vencida do dia para a noite. Deus não tirou o problema do dia para a noite, mas Deus deu força para que Davi tivesse condições de enfrentar essa situação. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Quando nós passarmos por situações difíceis, quando nós passarmos por situações de crises, a primeira coisa que nós devemos fazer, buscar o Senhor. Permitir que a palavra de Deus, isso que nós estamos fazendo aqui agora, uma palavra simples, mas não é a simplicidade dela que afeta o seu poder, porque a palavra é de Deus, e por ser de Deus ela tem poder. Então o DNA de Deus entra dentro do nosso espírito, e o nosso espírito vai trabalhando na nossa mente e vai trazendo a tranquilidade, vai trazendo a paz, para que a gente possa enfrentar os problemas que nos acometem. Então é isso, irmãos, que eu gostaria de colocar para vocês. Fazer como o rei Davi, aprender a entregar nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente entrega e puxa de volta, né? Parece que Deus não está ouvindo, Deus está ocupado fazendo uma outra coisa, então a gente puxa de volta. Não, aprender a entregar, aprender a confiar no Senhor e descansar nele e saber que Ele tem solução e Ele vai nos sustentar. É simples? Não. Exige uma disciplina mental. Aquilo que nós falamos no nosso último encontro. Depende da nossa vontade em entregar a Deus e confiar nele, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que nos sustenta e vai nos dar o poder para passar por essas situações e as que vierem pela frente. E cada vez mais que você confiar no Senhor, mais força você vai ter para enfrentar as dificuldades. Então, vamos vencendo essas que vão aparecendo. Um grande abraço, fica com Deus, Deus é bom.